Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube, do Instagram, do Telegram e do Zap e Messenger. Antes do texto a ser lido propriamente dito, preciso esclarecer algumas coisas. Todos nós seres humanos somos diferentes. E por sermos diferentes, é imprescindível que a gente respeite a individualidade de cada pessoa. Alguns até me criticam por eu ter sentimentos aflorados, por eu às vezes chorar, sentir, amar. Mas cada pessoa é de um jeito e deve respeitar sempre a individualidade da outra pessoa. Isso é o que marca o que há de belo em cada um de nós. Sempre haverá de marcar o que há de belo em cada um de nós, sempre. E a gente iremos continuar agora lendo o Livro dos Espíritos, tentando terminar o capítulo 3 do livro 1. Diversidade das raças. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Resposta: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma... Perdão, gente. Vamos ler agora o tópico pluralidade. Vamos ler agora o tópico pluralidade dos mundos. Tópico 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Realmente, todos os planetas têm a existência de outros seres vivos. Sempre. Allan Kardec coloca a nota de rodapé. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Autoexplicativa explicação de Kardec. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. Autoexplicativo. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á para os seres que os habitam uma organização diferente? Resposta: sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Autoexplicativo. São as diferenças específicas entre os seres na própria Terra. 58. Os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor. Uma vez que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? Resposta: credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor, senão o Sol. E não contais por nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vejam da mesma maneira a vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Ou seja, se existe vida em outros planetas, com outros seres, com diferentes constituições, logicamente os órgãos somáticos estarão localizados em partes distintas das nossas. Nota de rodapé de Allan Kardec.
As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos, que contêm sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra em longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Autoexplicativo. E agora será uma explicação de Kardec sobre considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Eu não sei se vai dar tempo de ler tudo, porque são 3 páginas praticamente sobre considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então vamos lá. É o 59, que não é uma pergunta. 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela que foi dada pelos espíritos confirma a opinião admitida, há longo tempo, pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como única fonte da humanidade não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu em certa época que de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições, que essa teoria não tivesse servido de pretexto e todavia a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém o contestar sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação são tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante como aquele do movimento da Terra e que a teologia não pode se recusar a admitir prova evidente do erro em que podem cair, tomando pela letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram a interpretando. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou por isso menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso se fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas, que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos o poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza.
Bem, meus amigos e amigas, eu paro por aqui e mais tarde ou amanhã eu continuo a ler sobre as considerações e concordância bíblica referente à criação. A gente vai ler a partir da palavra a ciência, sempre. Eu agradeço a todos vocês, amigos e amigas do Facebook, público geral, Zap, Instagram. Muito obrigado, que Deus os acompanhe, que Deus os proteja sempre. Muito obrigado.